Hoje abrimos nosso podcast com mais um motivo de luto. O incêndio que atingiu a Cinemateca na noite de ontem, 29 de julho de 2021, vai ficar marcado como um dos mais destruidores da história do país. No próximo dia 8 de agosto, completará um ano do abandono da Cinemateca Brasileira pelo governo federal, com a demissão de todo o seu corpo técnico que sequer recebeu os salários não pagos. Olá a todos e todas. Hoje é dia 30 de julho e nós estamos em mais um podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido através do Spotify, do Google e do site Recriando Vínculos. Nós conversaremos com um convidado muito especial, Tiago Cerqueira Lazier, sobre o livro que foi lançado, o seu livro que foi lançado recentemente, Hannah Arendt, Entre a Contingência e o Absoluto. Eu peço para o Tiago se apresentar, adiantando que o tema de hoje são as contribuições dessa grande filósofa para o nosso mundo contemporâneo, para tudo isto que nós estamos vivendo hoje, especialmente no campo da política e das relações humanas. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, eu ia falar bom dia, boa noite, boa tarde, mas podcast não tem horário para ser ouvido, né? Mas muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, então queria agradecer a Kitty e a Andrea. E estou animado para bater um papo com vocês sobre Hannah Arendt, sobre política contemporânea e especialmente sobre política no Brasil. Antes de você começar a falar sobre o livro, talvez fosse interessante você falar um pouquinho de você, da sua formação, da sua trajetória profissional, acadêmica e intelectual, que acabou possibilitando o livro, né, pela editora Alameda. Bom, então, eu sou o Thiago, eu sou cientista político, embora, né, já que a gente está tratando da Arendt, eu sempre me incomodo essa coisa de ter que, mas o que você é, né, se definir e tal. Então, vou começar com um pouquinho de Arendt, e eu acho, ela tem uma ideia muito legal, que ela troca esse conceito de essência, né, essa preocupação com essência ou com ser, pela ideia de prática, né, de ação, de fazer, né, então, quando eu posso, eu prefiro falar que eu faço ciência política no lugar de dizer que eu sou cientista político, né? E acho que tem uma reflexão por trás aí muito interessante, que a gente pode talvez explorar depois. Mas é basicamente isso, né? Eu faço ciência política, eu investigo as dinâmicas materiais linguísticas da ação e do significado que mobilizam o comportamento político, o comportamento humano. Uma perspectiva que talvez a gente possa dizer fenomenológica, no sentido de que está preocupado com a experiência, como que a pessoa experiencia a realidade, né, e se coloca nela. E isso me faz atuar aí em vários projetos na interseção da política, da filosofia, da estética e da tecnologia, né, meio que integrando tudo isso e pensando, trabalhando, investigando essa experiência humana, política e como que ela vai mobilizando nossa ação, inspirando nossa ação, para o bom e para o mal. E o meu livro, né, que a gente acho que vai conversar um pouquinho sobre ele, é fruto da minha pesquisa de doutorado que eu fiz na USP, na ciência política, embora trabalhando mais com a parte da teoria, com a parte da filosofia. E atualmente eu estou, na verdade, morando na Alemanha. Estou dando algumas aulas por aqui, mas estou muito envolvido com Piracicaba e com projetos e mesmo com a discussão política em Piracicaba à distância, né? Tanto pelas oportunidades que a tecnologia oferece, como também pelo fato de que com a pandemia o mundo está sendo um pouco virtual, então é uma forma que eu tento pelo menos tentar agir politicamente nesse momento tão difícil e preocupante, né, para o Brasil. Eu estou pensando que seria importante
talvez você concorde comigo, Tiago, esclarecer o conceito de política a partir da Hannah Arendt, porque eu percebo que muitas vezes a gente fala essa palavra política e as pessoas compreendem sempre como partido político, né? Então, faz parte da discussão do livro um conceito de política que não é o conceito de partido político, são coisas diferentes. Faz. A política, na verdade, é a preocupação central do livro, né? Até na live que eu fiz de lançamento, eu usei o título Como Pensar a Política Sem Soberania. E era essa justamente a preocupação, né? Como pensar a política. E aí você tocou num ponto muito importante, né? Mas o que é, afinal, a política, né? Você vai ter uma série de definições e de perspectivas, e mesmo, né, para quem estuda Arendt, tem aí uma discussão, uma possibilidade grande de definição, porque na realidade a própria Arendt vai ter definições diferentes para a política. Mas acho que uma definição inicial importante é essa, né? Que a Arendt é famosa por pensar a política num sentido... Ela não usa essa palavra, mas talvez ajude a gente a compreender um sentido um pouco mais holístico, né? Então não é a política de interesses, né? Embora ela veja também, né? Ela enxerga que há uma dimensão da política como interesse, ela está pensando a política como ação que constrói as intersubjetividades e constrói o mundo, né? Então, nessa perspectiva, ação no sentido mais amplo, né? Quando ela está assim, se permitindo uma definição mais ampla, política é quase que sinônimo com diálogo, é sinônimo com fala, né? Então, a capacidade que a gente tem como ser humano de conversar, né, de se expressar e de construir o nosso mundo, né, na dimensão material, mas também na dimensão intersubjetiva. Então isso que é política, essa capacidade que a gente tem de se comunicar e de construir então a nossa existência humana nesse sentido dialógico. E aí acho que é importante dizer que ela também tem uma definição um pouco mais estrita, né, que é quando ela está tentando capturar, acho que dá para dizer, a proposta da democracia. A democracia, nesse sentido, seria especial porque ela utiliza o diálogo para acolher uma existência dialógica, né? Então, ela coloca no centro da nossa existência como sociedade o diálogo, no lugar de, talvez, a autoridade, né, de uma figura religiosa ou de uma figura política, né, no lugar da produtividade econômica, no lugar do poder, do dinheiro, ela vai colocar no centro dessa vida social o diálogo, a construção coletiva, né, da sociedade. E aí ela vai ter também uma definição um pouco mais estrita de política, que é a política que está conseguindo cuidar de si mesma, né, ou gerir a si mesma de uma maneira democrática. Muito interessante. Super importante pensar a política ampliando o conceito de política do senso comum, né, Tiago? Eu queria pedir para você falar um pouco da biografia da filósofa Hannah Arendt, para que as pessoas que estão ouvindo o podcast compreendam em que período ela existiu, qual o período histórico, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma informação importante situar historicamente quem é esta filósofa que já morreu, mas que continua absolutamente atual, contemporânea, né? Sim, ela tem uma biografia muito interessante e que, particularmente no caso dela, é importante para a gente entender um pouco, acho que, da filosofia dela, né? Então, basicamente, ela é alemã, ela é judia, ela nasce antes da Segunda Guerra Mundial e ela estava muito bem inserida na sociedade alemã, né? A gente tem
muita informação sobre ela, tem muita biografia, e ela escreve muito também sobre a história dela bastante, né? E ela era, né, como judia alemã, uma pessoa bem inserida na sociedade, que foi estudar como mulher naquela época, né? Ela foi estudar filosofia, né? Ela se preocupava muito com a filosofia nesse sentido mais abstrato, um pouco mais longe da política. Gostava muito da questão da língua, da literatura, né? No caso do alemão. E, de repente, ela vai começar a ter que lidar com o surgimento, né? Gradativamente, cada vez mais forte, cada vez mais perigoso e mais drástico do movimento fascista, nazista, né? No caso, na Alemanha. Então, basicamente, né, para a gente resumir um pouquinho, ela vai acabar tendo que fugir da Alemanha, vai ficar alguns anos na França, tentando ajudar outros judeus alemãos fugirem da Alemanha e da Europa, né, que estava naquele momento, né, em estado de guerra ou caminhando para a guerra. E depois ela vai migrar para os Estados Unidos. E vai ser lá que ela vai, então, escrever os livros que vão deixar ela muito conhecida como uma filósofa da política, né? E a preocupação dela foi sempre, então, pensar a política nesse contexto, né? O que deu errado na promessa da filosofia europeia, né? Na promessa da modernidade, que explique algo tão absurdo e difícil de compreender como foi o nazismo na Alemanha. E aí ela vai tentando, então, né, definir a política de uma maneira que a gente não perca, né, uma possibilidade de construção, como eu disse anteriormente, né, de uma intersubjetividade para além dessa experiência que ela vivenciou, né, de uma maneira muito pessoal. Então, sempre quando a gente está falando da Hannah Arendt, acho que é legal a gente lembrar um pouco dessa história, né? E o que não sempre está, na verdade, no fundo da preocupação dela, né? Da filosofia dela. Eu queria que você contasse um pouco também, Tiago, aproveitando que você falou um pouco da biografia da Hannah, como é que como foi o seu encontro com ela? Por que você decidiu trabalhar com ela na sua tese, na sua pesquisa? Olha só que interessante, né? Eu já pesquiso Arendt por mais de uma década. Desde o final da graduação, a minha graduação foi em Relações Internacionais, então eu não li sobre Arendt. Na verdade, eu até tive uma aula que lembro que a gente tocou na Arendt, mas assim, o meu interesse veio depois da graduação, já no mestrado, e meio que assim por conta própria, porque o mestrado não foi bem na área de filosofia política. Mas o que me encantou nela não era nem essa questão, né, dela tá pensando na política, dela tá pensando o problema do fascismo e tal, que de repente, né, vai se mostrar super relevante, super importante. O que me encantou nela é que ela dá uma definição de uma ação que alcança valor intrínseco na própria performance, né, ela fala assim que exaure a si mesmo na própria performance, que me atraiu muito, tendo visto uma preocupação que eu já tinha desde a época de adolescente no ensino médio na escola, sabe? Então, né, acho que isso ajuda até a entender, acho que a potência do conceito dela. Eu lembro isso muito claramente, né? Eu estava no ensino médio, mas aquela coisa, eu olhava assim, bom, vem para a escola, eu gostava de ir para a escola, na verdade, era um bom aluno, mas a escola ela era apresentada como um meio para quê? Para você passar no vestibular. Né? E aí o vestibular era apresentado como um meio para você entrar na faculdade, a faculdade era um meio para você conseguir um emprego, o emprego era um meio para você ganhar dinheiro, o dinheiro era um meio para você consumir. Né, isso é uma coisa que vai aparecer depois nesse livro dela. Então eu me via preso numa relação de como fala, meio e fim, meio e fim, meio e fim, meio e fim. Mas o fim sempre vira outro meio, o fim vira outro meio, e aí de repente, se você para pensar nisso, você fala, bom, alguma coisa está errada aí, né? Porque nada tem valor, na verdade. A única coisa que justifica isso é o próprio movimento, assim, né? Esse movimento do meio virando o fim, que é a lógica do capitalismo, é a lógica da produção, né? Uma coisa, o fim vira um outro meio, o fim vira outro meio, e é isso, a roda fica girando assim. E eu estava incomodado com isso, de repente eu li um livro onde ela fala justamente isso, ela fala desse problema das relações de meio e fim, e aí ela começa a falar da política como algo que é fim em si mesmo, né? Ela nem gosta dessa definição, mas acho que é a forma mais fácil de entender. A política como fim em si mesmo, no sentido de que da gente ouvir, do falar e de se expressar e de participar da construção, né, de um mundo comum,
a gente realiza o que ela chama de atualidade, tentando traduzir um conceito grego não sei falar grego, tá? Mas eu sei que está escrito no livro como energeia, né? Acho que esse conceito de energia. Então, aquilo que alcança valor intrínseco na própria performance. E para ela, né, isso ocorre quando a gente participa se expressando, ouvindo e falando da construção do mundo, de um mundo comum, da construção das intersubjetividades e tal. E isso, assim, me cativou e eu fiquei depois anos, né, tentando entender isso e como que isso me ajudava a escapar daquela relação de meio e fim, causa e efeito, que falhava em encontrar esse valor intrínseco. E claro, isso tem muito significado porque é aquilo, né? Pensa bem, ela está tentando pensar essa questão do valor intrínseco da política, e aí no caso, né, é o valor intrínseco da gente poder ouvir e falar, né? Poder ser igual e ser diferente, e vis-à-vis, né, contra aquele cenário do nazismo, né? Então, parece uma coisa, às vezes, talvez idealista, mas era fundamental para ela. Como que ela poderia recuperar o valor intrínseco de existir contra, de certa forma, a concretização de uma experiência política que não tem esse valor intrínseco mais, né? Tudo virou meio e fim, chegando no absurdo do Holocausto, né? Onde basicamente essa lógica de produtividade vai virar a produtividade do extermínio. Então ela está tentando pensar, tentando recuperar, né, conceitualmente, uma coisa além desse processo. Eu estou pensando o quanto que é importante, a partir do que você está colocando agora, Tiago, a capacidade de refletir. Quanto que hoje, em 2021, me parece, queria saber o que é que você pensa, talvez o que a Arendt pensaria se estivesse viva nesse contexto da pandemia e do Brasil, o quanto que me parece que há um esvaziamento da nossa capacidade de reflexão. Nós estamos falando de filosofia, e a filosofia é esse campo, essa exploração reflexiva, e ela é uma das filósofas mais estudadas, pelo que eu sei, e muito reconhecida. Então, você concorda, assim, o nazismo, o totalitarismo, o fascismo floresce em épocas de esvaziamento da reflexão, da capacidade reflexiva? Você disse que no colegial você tomou contato com a obra dela e isso te despertou. Eu achei muito interessante, muito bacana, né? Até pensei aqui comigo a importância do ensino das ciências humanas na escola, né? Principalmente no segundo grau, o quanto que pode o ensino das ciências humanas, da filosofia, da sociologia, incentivar um aluno. Você está dando um depoimento aqui que me parece interessante e importante, incentivar alguém a pensar, a questionar o mundo, né? A questionar a forma como vivemos, como consumimos. O que você acha? Você falou esse ponto do colegial, né? Eu sou do Paraná, eu não uso tanto esse termo, eu falo ensino médio, mas enfim. Inclusive é importante notar, eu não estudei Hannah Arendt, né, no ensino médio, mas eu lembro muito claramente nas aulas de história, né, que a gente vai vendo a formação da modernidade, a formação do sistema capitalista, né, e o professor vai colocando algumas pulgas atrás da orelha. Então, claro, aí vem toda uma experiência, né, que eu tô tendo e tô vendo, putz, alguma coisa não tá batendo pra mim, alguma coisa aqui não tá fazendo sentido, por que eu tô fazendo isso tudo, né?
Então, assim, foi justamente essa formação na área de história, né? Na minha época não tinha nem filosofia, sociologia, nada, mas tinha história, né? Que puxava muito dessas reflexões. E foi isso que deixou a pulga atrás da orelha, né? Então, aí quando eu achei Arendt, na verdade, anos depois, né? Depois da graduação, foi meio que ela conseguiu definir uma coisa que eu tinha dificuldade para definir. E comecei, então, a tentar entender, putz, mas como que a gente pensa, então, essa questão do valor, do significado, para além desse problema dessas relações, desses círculos viciosos de meio e fim, né, que não entregam, de fato, valor. Enfim, aí tem toda uma discussão filosófica, acho que é um pouco mais complicado que isso, e não dá pra gente tratar tanto aqui. Mas, voltando à sua pergunta, eu tendo a pensar que é menos que existe uma incapacidade de pensar, né? Acho que o termo seja melhor esse, mas acho que não é a incapacidade de pensar que leva, então, a gente tá passando por um momento como esse no Brasil, né? De ter um governo fascista, de estar vivendo uma ameaça política nesse nível, mas acaba que é a expressão disso. E aí, a minha interpretação de como a Arendt explica o totalitarismo na Alemanha, eu acho que ajuda a gente a pensar a política no Brasil atual. E ela faz uma distinção lá no livro que ela escreveu, o primeiro livro que ela escreveu que ficou muito famoso, que ela é um livro enorme, que ela escreve sobre as origens do totalitarismo, que é a forma como ela chama o regime nazista na Alemanha. Né? Então ela distingue entre um tipo de pessoa que era fascista no sentido de... E não deixa de ser significado, né? De encontrar significado em se dizer superior que outros grupos de pessoas, justamente na medida em que você está agredindo essas pessoas, né? Você está atacando essas pessoas. Né? Então é uma lógica meio perversa, mas, enfim, ela identifica esse tipo de experiência, mas ela vai dizer que essa nem é a experiência central para a gente entender o totalitarismo na Alemanha. Né? Ela vai ter que falar, olha, tem um outro tipo de experiência que é a questão do se obedecer ordens. E acho que é aí que a gente está, na verdade, tratando disso que você falou, Andréia, né? Do não pensar. Né? Então, obedecer ordens. Acho que melhor que incapacidade de pensar é se recusar a pensar. Escolher o que é mais fácil, né? Escolher o que deixa o mundo mais simples, o que simplifica o mundo, obedecer ordem, ser produtivo. Aí dá pra gente explorar, né? Dá pra gente explorar tanto essa questão da recusa a se pensar de um ponto de vista de uma economia que incentiva a produtividade cega, ou também dá para pensar, se a gente quiser, pelo esse lado do apelo da autoridade, né? Da autoridade que te diz o que fazer, você não tem que pensar. Enfim, acho que não importa tanto aqui. O ponto é que você se recusa a pensar. E aí, esse grupo de pessoas, né, que está se recusando a pensar, que quer obedecer ordens, que quer ser produtivo e não importa, são elas que, na verdade, permitem um regime como o regime nazista na Alemanha. Porque se você só quer obedecer a ordem, quer fazer o que é mais fácil... Então, de repente, você seguir essas lideranças fascistas se torna muito atrativo. Que até uma forma como eu leio ela um pouquinho, até destoando dela. Tem um apelo nisso, né? Porque ela fala dessa recusa a pensar e ela mostra o apelo, mas ela não chega a falar desse jeito. Mas tem um apelo aí. Qual que é o apelo de não pensar? O apelo de não pensar é que deixa a vida humana, a existência que é complexa, difícil, ambígua, não ideal... deixa ela fácil, né? Então, é mais fácil você não pensar ou só pensar até o ponto de não pensar mais. Só pensar até o ponto de escolher o seu líder. Isso é mais fácil, isso tem apelo. E a hora que você tem um grande número de pessoas fazendo isso, e aí, né, emerge uma figura como o Bolsonaro, então você tem aí a fórmula da catástrofe, porque é uma combinação fatal de violência, agressividade, sadismo de um lado e de um número enorme de pessoas em voltas que, por mais que elas talvez não sejam totalmente, né, seduzidas por isso, elas querem fechar os olhos e elas querem seguir alguém. Porque eu acho que aí tem um paralelo muito interessante com o Brasil, com a eleição do Bolsonaro. Acho que tem pelo menos para mim sempre foi muito claro que estava acontecendo isso no Brasil, sabe? Então a gente, por um lado, a gente identifica, né, uma figura como o Bolsonaro justamente isso, né? Você vê, é óbvio, o cara tem prazer, né? Ele tem prazer em apontar arminha, ele tem prazer em xingar as pessoas, ele tem prazer em ser racista. Eu pego as palavras, sabe? E era, né? Já era há 2, 3 anos atrás, sempre foi. E você tem pessoas que estão seduzidas por isso.
Mas você tem ainda, acho que um grupo maior de pessoas, que são as pessoas que estão negando isso. E estão negando não só para manipular e tal, mas elas parecem realmente não querer ver. E aí eu acho que é onde a gente consegue entender como que o bolsonarismo se junta com o antipetismo, com o antilulismo. Por que vai ter, né, essa junção desse fascismo hard mesmo, né, bolsonarista, desse apelo com o antilulismo, que é para mim o que explica o que a gente está vivendo no Brasil. Se a gente pegar para pensar um pouquinho sobre a corrupção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a corrupção é um problema complexo. A corrupção é um problema sistêmico. Corrupção não tem a ver simplesmente com uma pessoa ser boa ou ruim. A corrupção no Brasil tem a ver com um problema estrutural que vai voltar lá no colonialismo. Resolver a corrupção no Brasil é uma coisa dificílima. Não vai ser feito de um dia para o outro. Isso quer dizer que se a gente estiver buscando uma explicação fácil, né, se a gente quer falar, tipo, putz, mas pensar sobre a corrupção é difícil, putz, aceitar que vai ser difícil resolver esse problema, né, aceitar que a gente vai ter que se engajar politicamente, pensar e gastar tempo e vai demorar. Se tudo isso é difícil e a gente começa então a ser seduzido por uma resposta fácil, e aí de repente aparece um cara como o Bolsonaro, né, Jair Messias, né, que está prometendo resolver tudo, ou um Moro, né, que vai resolver tudo na força da convicção dele, que vai resolver tudo na força da personalidade, aí você começa a separar o mundo, né? Então você tem os bons, você tem os ruins. Então o PT é culpado por tudo, o Lula é culpado por tudo, e você precisa de alguém que esteja do outro lado, o Bolsonaro, que vai falar o que você tem que fazer, como você tem que agir. E aí é isso, de repente você vê essa... Era pro PSDB ter ganhado essa eleição, porque a Dilma estava desgastada, de repente chega o Bolsonaro e ele entrega essa facilidade, né? Tipo, não se preocupe, me sigam e vai tudo se resolver. E aí a gente tem essa combinação fatal e estamos lidando com isso, ao meu ver, né? Estamos lidando com isso até agora. Gostei da combinação fatal, porque, de fato, por falar em fatal, nós lembramos de morte. E um dos elementos do fascismo, muito estudado por diversos autores, né, Tiago, é o impulso da morte. É o sadismo, é o desejo de matar, são elementos do fascismo. Mas você traz uma outra coisa na sua fala, um pouco antes de você falar do Brasil, que eu queria resgatar e talvez nomear, porque é um dos conceitos mais conhecidos dela, que eu queria te perguntar se é isso que você, da maneira como você descreveu a questão da obediência, é o que nós podemos chamar, portanto, de banalidade do mal? Exato. A banalidade do mal, eu entendo que é a tentativa da Arendt de dizer, olha, para você explicar o mal, né, e aí o mal tem que ser pensado como um conceito humano, né, não é o mal como uma coisa que vem, né, de fora da existência humana demoníaca, não, é o mal que os seres humanos são capazes de fazer. E a Arendt vai identificar como que acaba que sendo o mal que mais faz dano é esse mal banal. Justamente isso que eu estava tentando dizer, né? É o mal dessa pessoa que não necessariamente é sádica, não necessariamente tem prazer, como eu acredito que o Bolsonaro tenha prazer, né, em agredir outros, né, em matar outros mesmo. A pessoa não tem necessariamente esse prazer, ou não é o que está, na verdade, mobilizando a ação dela, mas ela não quer pensar. Por isso que o mal é banal nesse sentido. Porque é isso, tipo, é uma recusa a pensar. Ela vai escrever um livro décadas depois do Origens, onde ela vai ser enviada para Israel para acompanhar o julgamento de um oficial nazista que foi encontrado na Argentina, e ele vai ser julgado lá. E ela vai acompanhar e ela vai escrever isso, né? Ela vai falar, o cara cita Kant, ela cita o imperativo categórico do Kant, que é uma das referências na discussão da ética na filosofia. Então não é que ele é burro, não é que ele não saiba pensar, mas é que ele se recusa a realmente pensar o que ele está fazendo. E aí que eu acho que dá pra gente entender bem, mas por quê? Eu acho, e acho que de certa forma meio implícita, mas o que a Arendt acho que acaba colocando bem, é justamente o apelo, né, de não pensar. É mais fácil às vezes, né? Porque pensar é difícil.
Pensar é custoso. Você quebrar referências, quebrar verdades, ter que lidar com uma existência sem referências últimas, né? E a Arendt está sempre... A Arendt, na verdade, é uma autora existencialista, né? Então, ela está sempre tentando pensar a existência sem referências últimas. Você fazer isso é difícil. Então, de repente, passa a ser atrativo, é isso, não pensar, né? E aí você está criando as condições para esse mal, por exemplo, do nazismo, né? Ou para esse mal do Bolsonaro no Brasil. Porque, no fundo, é isso. Ela não acredita que, né, o que explica o nazismo na Alemanha, acho que a mesma coisa a gente pode dizer do Brasil, o que explica, né, um mal desse é muito mais as pessoas que estão dispostas a não ver. As pessoas, eu lembro de ter discussões na época das eleições, você podia colocar assim na frente das pessoas, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela fala, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Né? Era uma coisa assim absurda, sabe? Tipo, eu lembro de pessoas que gostam de falar que não são homofóbicas, né? Não são, pelo contrário, definem a identidade dela como não homofóbicas. Aí a gente conversava, eu conversava, outras pessoas conversavam, colocava, tá aqui, olha, tem um vídeo dele aqui, olha, pelo amor de Deus, olha. E a pessoa falava, não tô vendo. Eu acho que um pouco é isso, é o apelo de você ter uma resposta simples, né? O apelo de não pensar. E aí, enfim, acho que é isso a potência do conceito da Arendt de banalidade do mal. É esse apelo do não pensar, que aí encoberta qualquer coisa, né? E acho que aí tem uma outra questão que é importante, que é o seguinte, o fascismo, né? O líder fascista faz melhor do que ninguém essa simplificação, né? Ainda que a agenda dele seja outra, não seja simplificar, mas seja o sadismo e tal, justamente porque ele não tem nenhum tipo de comprometimento, né, com os outros, com a democracia, com, sei lá, os valores humanos, como a gente for colocar isso, como ele não tem nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de respeito ao intelector, ele está numa posição única para simplificar as coisas. Então é por isso também que acho que a gente, como defensores da democracia, como esquerda, se a gente tentar ganhar do bolsonarismo, né, ganhar do nazismo, usando as mesmas táticas, né, ou tentando apelar para a autoridade, tentando apelar para a simplificação, a gente vai perder. E por isso que é difícil também a luta, né? A esquerda, toda vez que ela tenta ganhar esse jogo, ela perde. Por quê? Porque a melhor coisa para você ser um líder autoritário é você não ter esse tipo de respeito pelo intelector, pela complexidade das coisas, pela existência. Então, enfim, é um problema sério, né? Porque derrotar o Bolsonaro no Brasil é conseguir derrotar esse apelo da banalidade do mal. Convencer as pessoas que não precisamos ter tanto medo de pensar, o que não é fácil. E não é um processo totalmente racional, né? Acho que essa que é a chave. Não é matemática, né? Por isso que é difícil. Só para completar, o livro que você mencionou é o Eichmann em Jerusalém, que é o livro reportagem. Este eu li, me apaixonei há muitos e muitos anos. Acho que vale a pena, talvez indicar. Você não acha, para quem queira começar, quem não é filósofo, quem não é da área de humanas e tem interesse, ou quem é também, claro, né? Em entender um pouco dessa grande filósofa, acho que esse livro ele é simples, né? Assim, um livro bastante interessante, porque é uma matéria, uma reportagem que se transformou em livro. É muito bom esse livro. Acho que vale a leitura. E é isso, acho que é bacana de ler também porque não é, né? Tem uma densidade filosófica, né? Tem uma importância filosófica muito grande. E pra gente pensar, filosófica no sentido de pensar, né? De a gente pensar a política, pensar a existência humana mesmo. Mas é isso, né? Ela tá contando, né, essa história, ela tá vivenciando esse tribunal. Então é uma leitura boa, né? Até porque isso, ela está escrevendo para uma revista, é uma revista semanal, né? Que sai lá nos Estados Unidos, acho que semanal, não sei se é semanal ou mensal, mas é uma revista para o público geral. Ela vai escrever para esse público, ainda, né? Que se permitindo, né? Como uma filósofa já conhecida, fazer o que ela quer, que no final ela atrasa pra caramba para entregar, porque ela, né? Ela vai escrevendo. Mas é um livro legal de ler. Eu acho que é uma boa indicação. E é super relevante, né? Eu queria pedir para você, Tiago, falar um pouco de perspectivas.
dentro desse contexto todo que você colocou, do que a gente está vivendo, que não é só aqui no Brasil, né? A gente sabe que aqui é um momento muito grave, muito sério, mas a gente vê focos de regimes totalitários em outros países da Europa. Então eu queria que você falasse um pouco de que perspectivas a gente tem com relação a futuros. Boa. Essa é uma questão importante. Acabou que, enfim, só esse assunto, né, de política no Brasil, banalidade do mal, já rendeu coisa pra caramba, dá pra falar um tempão ainda. Mas acho que esse é um ponto importante. Até tinha, na verdade, antes da gravação do podcast, parado para pensar um pouco nisso. Mas, assim, pegando o gancho que você coloca, eu acho que, do ponto de vista da Arendt, o mais importante aí para a gente lembrar é que a política é sempre incerta. Então, a gente não pode perder de perspectiva que, por mais que existem, né, existem processos, né, que vão seguindo certas lógicas, certas linhas, e é difícil combater esses processos, a natureza da política ou a natureza da comunicação é justamente preservar algum tipo de incerteza. Isso pro mal, mas pro bem também, pro bom também, né? Porque isso quer dizer que o futuro não foi escrito ainda, né? Então sempre existe alguma abertura para um novo presente, né? Não é nem um novo futuro, para um novo presente, porque a Arendt sempre está vendo a possibilidade de uma ação que é nova, que é diferente. Enfim, aí dá para a gente puxar toda uma reflexão a partir dessas ideias. Então, eu diria que assim, é importante, em primeiro lugar, a gente entender o perigo, né? A realidade, a materialidade do perigo, mas, em segundo lugar, não esquecer disso, né? De que se preserva, né, no presente uma incerteza, né? Que abre, então, a possibilidade de mudança. E aí, eu acho que tem uma coisa importante para a gente entender, que é justamente essa, acho que, tentativa da Arendt de centralizar a política no presente, né? Então, não quer dizer que você vai desconsiderar, você tem que considerar, né, as estruturas, as conjunturas, você tem que fazer isso tudo, senão seria bobeira, seria não pensar, mas você não pode, acho que, esquecer de centralizar a política no presente. Por quê? Porque quando você perde, né? E aí volta, acho que é legal que a gente volta lá naquele início que eu estava falando. Quando a gente perde de vista o valor intrínseco da ação política pela democracia, frente a esse peso, né, de um futuro que não parece tanto, talvez não tão positivo, né? Quando a gente percebe que a esperança vai diminuindo, a gente não tem a perspectiva do valor intrínseco da ação, o que a gente vai perceber é que ou a gente vai correr para um idealismo, né? E ela faz uma crítica ao idealismo, a uma ética idealista que vai ficar lá preocupada em deduzir as regras éticas últimas enquanto o mundo está acabando, né? Então ou você vai correr para o idealismo, vai ficar pensando, não, qual que é o mundo ideal, né? Enquanto o mundo está acabando. Ou o outro risco é que você vai correr para a instrumentalização total da política, né? Ou seja, tipo, bom, então a gente vai estar só pensando o que a gente pode fazer de um ponto de vista instrumental para tentar vencer essa guerra política. E aí que ela vai fazer a crítica dela também ao regime socialista na União Soviética e, em geral, a como a filosofia política acabou caminhando, porque ela instrumentaliza tudo. Então a gente só está pensando em causa e efeito. E aí a gente perde a possibilidade de construir a democracia na própria ação. Mas onde eu queria chegar aí? A gente precisa sempre se centralizar no presente, porque, fundamentalmente, o presente se justifica no presente. Se a gente tentar justificar a nossa existência individual no futuro que está por vir, a gente vai logo descobrir que a nossa vida particular não tem sentido, não tem significado, né? Porque certeza que eu vou morrer, certeza que a gente vai morrer, né? Então, nunca pode ser o ideal futuro que justifica uma vida pessoal. Isso também, então, para a arte se aplica para a política, né? O que justifica a ação política nunca pode ser o futuro ideal que está por vir,
né? Nunca pode ser a sociedade perfeita, a salvação que está por vir, porque isso não faz nem sentido. Se a gente avançar milhares de anos, o Sol vai ter explodido e não vai sobrar nada, né? Então, você buscar no futuro a justificativa do presente não faz sentido. O que faz sentido é você justificar o presente na ação que já pratica o valor que diz acreditar. E aí isso, acho que, de certa forma, é uma cura, talvez, para um desespero que possa se abater a gente. Não que a gente, então, tenha como garantir que o pior não vai acontecer. A gente não tem como a gente garantir isso. Mas uma coisa que não pode ser roubada da gente, e isso é uma grande preocupação da Arendt, é justamente que ninguém pode roubar da gente a capacidade de agir, de começar uma coisa nova na nossa própria ação, né? De afirmar uma possibilidade pelo simples fato de que a gente está dizendo que isso é possível, né? E isso, assim, para dar materialidade para isso, a gente pode de novo se colocar lá na Alemanha nazista, né? O que ela está dizendo, ela está olhando para todo mundo, para os concidadãos, né? Para os concidadãos dela, para os amigos dela, né? Entre aspas, e dizendo: putz, vocês ficaram aí obedecendo e permitindo que o nazismo acontecesse, né? E matasse 6 milhões de judeus, e matasse sei lá quantos milhares, milhões de homossexuais e assim por diante, né? Como que isso pode ter acontecido? Tipo assim, você colocou a sua sobrevivência acima de qualquer coisa, né? E a gente vai dizer: não, a sobrevivência não é o valor maior. O valor maior é a nossa capacidade de agir e afirmar o mundo que a gente diz que acredita, né? Então isso não pode ser roubado. Claro que a gente não quer estar nessa situação, né? Que a gente tem que optar entre obedecer um regime totalitário e morrer. Mas eu pelo menos eu vejo aí uma coisa bonita e inspiradora em perceber que ninguém pode roubar isso da gente. Ninguém pode roubar da gente a capacidade de ação, independente de qualquer outra coisa. É muito inspirador ouvir você, Thiago, porque eu comecei esse podcast lembrando, né, que ontem a gente teve um incêndio que devastou uma série de documentos do audiovisual no Brasil, e eu também me pergunto quando ouço esse tipo de coisa, como é que nós deixamos isso acontecer. Então acho que é muito inspiradora a sua fala nesse sentido, e eu queria aproveitar para indicar o filme Fahrenheit 451, de 1966, do Truffaut, que traz essa ideia de um regime totalitário, que traz essa ideia do fogo queimando a história e a potência de ação de cada um. Muito obrigada pela sua presença, pela sua fala, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Foi super legal. Obrigado, Thiago.